a gente não deixa vocês. Estamos aproveitando todos os momentos juntos. Então, é tão gostoso porque as nossas amigas, elas gostam. Eu recebo tantas mensagens falando, eu gosto tanto de ver vocês juntas, né? É tão bonitinho. Eu acho que quando você é amiga de verdade, você tem prazer de ver seus amigos felizes, né? Bom, hoje eu estou aqui no quadro da Nanda. Claro que eu vou usar esse vídeo de resposta no meu blog também, claro, você sabe, né? Claro. Então, a gente hoje vai responder uma pergunta que a gente tem recebido muito mesmo. Vai ajudar muito todo mundo. Já vai até me ajudar também. Então, desde que nós fizemos, eu e o Renato fizemos a dica de como chamar a atenção dos homens, e nós falamos que é através da graciosidade, de você ser feminina, que muitas meninas, muitas jovens, mulheres começaram a perguntar, mas como? Como é que eu posso ser feminina? Como que eu posso ser graciosa, né? Então nós vamos responder. Olha a pergunta da Núbia. Já ouvi a senhora falar sobre feminilidade e graciosidade, mas não consigo levar isso para o lado prático da coisa. Queria ser meiga, doce e ter essa tal graciosidade. Gostaria de dicas práticas sobre isso e exemplos, se possível. Então, uma coisa que você deve saber sobre graciosidade é que isso tem muito a ver com o seu comportamento, tá? Então não é muito o seu jeito em si, por exemplo, a sua personalidade. Você pode ser uma pessoa que cresceu entre irmãos e você gosta de brincar com os meninos, você não tem aquele jeitinho daquelas outras meninas que ficam com a Barbie, brincando com a Barbie, sabe? Você não foi assim. E às vezes, Nanda, infelizmente, muitas pessoas pensam que por causa disso, devido a essa experiência dela na infância, ela não tem graciosidade. Porque ela cresceu com meninos, ela não teve, por exemplo, mãe que ensinou a fazer essas coisas. Então ela pensa que ela não tem. Só que eu sou totalmente contra esse pensamento. Eu acho que graciosidade tem muito a ver com o seu comportamento. Então eu posso decidir não ser graciosa agora. E eu vou mostrar pra você como. Olha só. Tá vendo essa cara? Amarrado? Eu não estou sendo graciosa. Eu estou sendo muito mal educada e desagradável. A pessoa graciosa, ela tem um comportamento bonito. Coloca isso na sua mente. Acho que isso aí é chave. Comportamento bonito. O seu comportamento é bonito. Então, toda vez que você faz cara amarrada, que você fala palavrão, que você grita com as pessoas, ou fala alto, ou causa uma cena, sabe? Aquelas pessoas que gostam de escandalosa, um escândalo total. Você grita com ela, você fala um monte de coisa, você xinga ela. Isso tudo, esses comportamentos feios, você sabe que é feio, não preciso nem te falar isso. Eles tiram a sua graciosidade. Então, toda vez que você deixa de ter um comportamento bonito, você está deixando de ser graciosa. Então, é aí. Então, você pode jogar futebol. Sim, eu já joguei futebol. Inclusive, até fiz um gol 2 vezes, 2 gols. Então, eu posso fazer as coisas sem perder a minha classe, sem sair do salto, né? Como fala? Sem sair do salto. Então, eu acho que tudo tem a ver com o seu comportamento. Então, você não precisa, na verdade, aprender a ser graciosa. Você precisa estar mais consciente de como você se comporta com as pessoas. Cris, quer ver um exemplo que a gente, até todas nós percebemos. A gente foi outro dia comer num lugar e a mocinha que estava servindo a gente estava com um sorriso no rosto o tempo inteiro. O que a gente pensou logo? É brasileira.
Porque geralmente nós somos assim, temos esse comportamento, sorrindo. O inglês já é mais sério, já é, sabe? É aquela coisa mais seca. E a gente percebe, olha uma graciosidade, uma coisa que chama a atenção Quando das você pessoas. é simpática, quando você é agradável, né? Quando você é educada, quando você é discreta, tudo isso faz parte da graciosidade. Você ser feminina é você ser bonita, mas não bonita na aparência somente, mas principalmente no seu interior, no seu comportamento. Então, por exemplo, às vezes a jovem, ela investe tanto na maquiagem, no cabelo, né? Ela faz cirurgias, ela coloca silicone, ela tá diariamente na academia, mas ela não tem graciosidade. Por quê? Porque a maneira dela falar, ela está sempre falando palavrão, ela está sempre criticando alguém, fofocando, gritando, né, desrespeitando os mais velhos, sendo indiscreta, a maneira dela andar, a maneira dela falar, tudo isso tira a beleza dela. Ela pode ter investido muito na casca, mas dentro dela que complementa a beleza. Então, às vezes, você conhece pessoas lindas que você não acha bonita. Lembra daquela mastigando chiclete? Então, você fica Linda. sabendo de pessoas, às vezes, você de longe, assim, você acha até a pessoa bonita. Você começa a conhecer a pessoa, você não acha mais a bonita. Por quê? Porque a beleza de verdade é interior. É no seu comportamento, na sua maneira de agir. Então, não é você chamar atenção, não é você ter um jeitinho assim, a voz mais delicadinha, não é isso, tá? Não é você ter uma voz mais fininha, ou você sentar de uma maneira assim, toda... Só usar rosa Isso, não é brincar de Barbie, não é ter um quarto rosa, não é isso. Graciosidade é você ter um comportamento bonito. Falou tudo. Falou tudo Tá aí. bom? Então você vê que não é difícil. Não é difícil, qualquer jovem, qualquer mulher, você pode ter a idade que for, você pode decidir ser graciosa, você pode decidir ser feminina. Então você tem que ficar se observando quais são as coisas que você está perdendo, que comportamentos você tem tido que está fazendo você perder a graciosidade. E uma coisa muito interessante que você falou, que o homem, ele busca... Isso é que diferencia ele dela. O homem não pode ser gracioso. Já não pode ser, né? Claro que ele vai ter um comportamento legal. Tem alguns graciosos. Mas ele não pode ser gracioso ao ponto de ser uma moça, né? Eu acho que o homem, ele tem que ter um pouquinho de, como se fala, roughness. Ele tem que ser macho man, né? Tem que ter um pouquinho assim, claro que ele não vai ser mal educado, que ele vai grosseiro, gritar, que ele vai falar palavrão, não é isso. puxar pelos cabelos, Mas né? Homem da caverna. Ele não tem problema dele ficar mais sentar de um jeito assim mais relaxado, porque ele né? é homem, né? Porque então, justamente na diferença que ele não tem, normalmente é o que chama atenção. Poxa, tão bonito. Olha a maneira dela pegar as coisas, né? Olha a maneira dela falar. Olha como ela é feliz, como ela é alegre, como ela sorri, né? Ele tá todo ali ocupado, todo focado naquilo, e você tem um sorriso, você dá o bom dia, você tá sempre de bem com a vida, né? Então isso faz bem para ele. Então ele gosta, isso chama a atenção dele. E voltando lá no exemplo que eu ia dar, eu lembrei uma vez um amigo, muitos anos atrás, ele falou assim: olha, eu gosto daquela menina ali, ele gostava de uma menina, porque ela é graciosa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, o que é ser graciosa? O que ela tem de tão especial? E era exatamente isso, era o comportamento dela que era diferente, o jeito que ela se portava, ela não baixava o nível, ela não fazia para chamar atenção. E eu lembro que eu não tinha um entendimento que eu tenho hoje. E eu pensava que para eu atrair
um homem, para eu chamar uma atenção, eu tinha que me colocar lá em exposição para ele ver que eu estava ali. E era justamente isso, era totalmente o contrário, porque essas que se colocam em exposição, eles não eles querem, eles apreciam, tá exposto, tá ali na cara deles, eles até apreciam, mas não é o que eles querem para uma vida toda. E isso que você falou sobre chamar atenção é muito importante, porque muitas mulheres, elas têm essa tendência de querer chamar muita atenção. Chamar atenção às vezes não somente na maneira de se vestir, de se comportar, mas também às vezes quando está numa situação, por exemplo, tá eu e a Fernanda aqui, né? E normalmente o que acontece? Uma querendo competir com a outra, uma querendo falar mais que a outra. E não é assim, uma querendo falar em cima da outra. Por quê? Não é isso. Isso tira a sua beleza, tira a sua meiguice. Então, ser educada é você deixar a outra pessoa falar, você esperar a sua vez, você falar o que é importante, você não ficar falando, enrolando, né? Esticando muito o assunto sem necessidade. Isso faz parte da graciosidade da mulher. Até dá um pouquinho de mistério, né? Você não dá tudo de uma vez, sabe? Sabe quando você não dá tudo, você dá um pouquinho e depois você guarda. A pessoa fica querendo mais. Então é isso, a mulher graciosa, a mulher discreta, a mulher feminina, ela é um pouquinho misteriosa também. E ela tem essa classe de saber a hora certa de parar de falar, que eu acho que a gente chegou, né? Acho que a gente chegou nessa hora. Já deu para entender. Já deu para entender o assunto e agora é com você. Tá? Eu acho que não deixamos nenhuma dúvida. Eu acho que tudo depende de você, do seu comportamento. Seu comportamento é bonito? Se não é, então você está deixando de ser feminina e graciosa. Tá bom? Um beijinho e até a próxima.